Olá, vamos dar início à apresentação do nosso trabalho de projeto Integrador 2. O software que nós desenvolvemos é um sistema de gestão de vulnerabilidades com suporte de inteligência artificial. Como escrito no documento, o sistema terá como objetivo cadastrar vulnerabilidades, calcular sua criticidade com base na metodologia CVSS e, ao final, fornecer uma recomendação gerada por um agente LLM de IA para orientar a remediação. Ou seja, é um sistema que une os conceitos de segurança da informação com inteligência artificial. Antes de continuar com a apresentação, cabe ressaltar que o CVSS é um sistema que calcula o nível de criticidade de uma vulnerabilidade, que vai de 0 a 10, e ele leva em consideração o impacto no sistema e o contexto ambiental, por exemplo. Foi ele que nós usamos no nosso trabalho. Bom, vamos falar agora dos casos de uso, e eu selecionei os 3 principais casos. O primeiro é o caso 1, que é o principal, de cadastrar uma nova vulnerabilidade. É o ator envolvido ao analista de segurança. Então, o objetivo é permitir que ele, o analista, registre uma nova vulnerabilidade do sistema, e aí vai fornecer as informações necessárias, título, descrição, é o sistema impactado, etc. E aqui a gente colocou o fluxo básico. Primeiro, o usuário, o analista, ele vai acessar a opção de cadastrar a vulnerabilidade, o sistema vai apresentar um formulário de cadastro, e aí o usuário vai preencher todas essas informações que a gente falou, o sistema vai validar os dados, vai registrar a vulnerabilidade, calcular a criticidade via CVSS, aquele cálculo que a gente falou, e o sistema vai confirmar o sucesso da operação. Como fluxo alternativo, aqui depois do 3, né, o usuário, se ele não preencher os campos, todos os campos obrigatórios, o sistema vai exibir um alerta e solicitar a correção, e o fluxo de exceção seria uma falha de conexão com o banco, o sistema vai exibir uma mensagem de erro. Aqui no diagrama a gente consegue ver cadastrar a nova vulnerabilidade ligada ao analista de segurança. Bom, aqui já no caso número 2, a gente tem consultar e filtrar vulnerabilidades. Esse caso de uso é feito tanto pelo analista de segurança quanto pelo gestor. Então é basicamente consultar as vulnerabilidades listadas, né, e poder filtrar através do nível de criticidade, baixo, médio, alto, crítico, ou pelo sistema ou serviço impactado. Então você pode filtrar por essas duas opções. E a gente tem aqui um fluxo básico, basicamente o usuário acessa a tela de consulta, o sistema vai exibir uma lista completa das vulnerabilidades, o usuário vai aplicar filtros, sendo ou de criticidade ou de sistema, e o sistema vai atualizar a lista filtrada. Um fluxo alternativo seria no 3A, se o usuário não aplicar os filtros, a lista vai permanecer completa, e o fluxo de exceção é uma falha na consulta ao banco de dados, e uma mensagem de erro exibida. E aqui no diagrama a gente consegue ver o caso de uso número 2, consultar e filtrar vulnerabilidades, ligado tanto ao analista de segurança quanto ao gestor de segurança. E aqui os include com os outros casos de uso, determinando as relações obrigatórias dentro do diagrama. E agora, indo para o terceiro e último caso de uso, a gente tem solicitar a recomendação de remediação, é um tipo secundário, e os atores envolvidos são o analista de segurança e o agente LLM, o sistema de inteligência artificial. O objetivo é basicamente permitir que o analista possa solicitar uma recomendação de correção para uma vulnerabilidade específica que ele encontra, e aí o sistema vai acionar o agente, que vai consultar a sua base de conhecimento, né, a base do RED, e vai fornecer um plano de remediação. E aqui, como fluxo básico, a gente tem, em primeiro lugar, o usuário seleciona uma vulnerabilidade, em segundo lugar, o sistema envia os dados para o agente consulta a base e gera a recomendação, e o sistema vai exibir um plano de remediação completo. Como fluxo alternativo, se a base não contém os dados relevantes, o agente dá uma recomendação de segurança genérica, e o fluxo de exceção é se você tem uma falha na comunicação com o agente, uma mensagem de erro exibida. E aqui no diagrama, a gente tem aqui em cima, solicitar a recomendação de remediação ligado tanto ao agente quanto ao analista, e uma relação de obrigatoriedade, né, include, com o caso de uso 2, de consultar e filtrar a vulnerabilidade. Então esses foram os casos de uso mais importantes do sistema. Bom, vamos dar início à medição, as medições dos testes de carga. Primeiro eu vou medir o teste de login, a operação de login, cadastro, com o código antigo, para a gente ver como estava o teste antes das otimizações feitas no código. Bom, com o teste já rodando, eu coloquei com o código já rodando, eu coloquei esse comando aqui do cacete no terminal, que ele vai rodar o teste, e depois, quando o teste estiver acabado, ele vai já exportar um relatório em HTML, onde a gente vai conseguir ver as medições do teste. Né? Então ele já libera logo essa página HTML, a gente consegue ver todas as informações sobre o teste. Eu vou rodar agora. Bom, agora que os testes já terminaram, a gente consegue avaliar aqui na página HTML, que o cacete gerou, alguns dados interessantes. Primeiro, sobre a visão geral do desempenho, a gente tem aqui que o pior caso foi nesse ponto, entre 14,55 e 14,56, onde a duração da solicitação foi de 736 milissegundos. Se a gente for para a tabela aqui embaixo, a gente consegue ver esse número, que na verdade é um pouco maior, 753 milissegundos, que indica o pior caso, com uma média na requisição de 226 milissegundos. Então essa é a média de todo aquele gráfico. E outro dado interessante, importante para a gente avaliar, são as requisições, né, a vazão, onde foi de 108,7 por segundo. Então esses são os números referentes ao teste do código antigo, do teste de login e cadastro. Agora a gente vai ver outro teste, ainda com o código antigo, o teste de leitura. Bom, da mesma forma que a gente fez com o código com teste de escrita, a gente vai fazer agora com o código de leitura, com teste de leitura. A gente vai gerar uma página HTML através do cacete, através desse comando aqui, onde a gente vai conseguir ver as métricas. Bom, agora que terminou o teste de leitura com código antigo, a gente consegue ver aqui que teve uma taxa de falha considerável, de quase 95%. Isso porque o servidor, ele basicamente entrou em colapso, ele não conseguiu atender a demanda dos 5 mil registros simultâneos. E a gente tem aqui uma duração de requisição, uma duração média de 93 milissegundos, mas que não bate muito com a realidade do sistema. A gente vê aqui, por exemplo, que o máximo foi de 595 milissegundos. Então isso mostra como a paginação que a gente vai ver em seguida, que foi a melhor que a gente fez no código, melhora os índices, consegue trazer um índice de falha menor e diminuir o tempo de duração, o tempo máximo, enfim, consegue melhorar praticamente todas as métricas. Bom, agora a gente vai passar por algumas mudanças que a gente fez no código para otimizar o nosso sistema. A primeira delas é no arquivo security-config. A gente mudou, né, a força dentro do bcrypt, onde está aqui. A gente não tinha colocado nada aqui dentro dos parênteses, então o padrão é que ele coloca 10, a força seria 10. E a gente colocou o mínimo aceitável para ele ter uma confiabilidade, mas também ser um pouco mais rápido, que é esse número 4. Então, basicamente, a gente reduziu o custo de trabalho, né, tirou do padrão original, porque quando está no padrão, ele faz vários cálculos matemáticos por senha, e isso satura um pouco a CPU. Então, quando a gente reduz a complexidade, a gente libera um pouco o processador e melhora o desempenho do sistema. Outra mudança que a gente realizou foi no arquivo de propriedade da aplicação. A gente aumentou o pool de conexões de banco de dados para 20, onde a gente consegue ver aqui, e o limite de thread do servidor para 200, onde está aqui. Colocamos para 200. Então isso evita que as requisições elas fiquem na fila de espera, né, quando você tem muitos usuários chegando ao mesmo tempo. Então isso foi a segunda otimização que a gente fez no nosso código. Bom, e agora a terceira e última mudança que a gente fez no código, relacionada à operação de leitura, foi a desse texto do código aqui, onde a gente tem listar todas as vulnerabilidades. Antes estava, em vez de estar a paginação, tinha return repository find all. Então ele mandava toda a lista completa de uma vez só.
né? Então a gente tinha um problema para carregar 5.000 registros de uma vez só. Isso gerava um JSON gigante e estourava a memória. Então a gente implementou a paginação e agora o sistema retorna só 20 itens por vez sob demanda. Então, de uma forma mais organizada, a memória não trava e isso melhora o desempenho da função de leitura. Bom, agora a gente vai rodar o teste otimizado de escrita, já com as mudanças feitas, daquela mesma forma, exportando já um relatório HTML, onde a gente consegue ver todas as métricas. Bom, agora já com os testes feitos, a gente vê aqui primeiro que chama atenção é a curva, que dessa vez de performance da HTTP, que não está oscilando tanto, ela é uma linha reta. E a gente consegue ver aqui na tabela que a duração média das requisições diminuiu drasticamente, enquanto com o código antigo era um pouco mais de 200 milissegundos, agora foi para 4 milissegundos. E o pior caso também diminuiu bastante. Antes era, se não me engano, 700 e pouco, agora foi para 420 milissegundos. A gente teve aqui 100% dos checks, ou seja, tudo foi feito, não falhou nenhuma vez. E aqui uma vazão de 158.4 por segundo. Então, tá aí as melhorias feitas no código de escrita. Bom, agora a gente vai rodar o teste de leitura novo, né, com ele já otimizado, aqui, aquele mesmo comando que faz a página HTML. Vamos rodar agora. Bom, agora a gente terminou o teste de leitura com o código novo, né, e aqui já de cara a gente consegue ver que a gente reduziu as falhas de 90% e quase 100% para 73%, viabilizando fazer até um teste ser um pouco mais confiável. E vai lembrar que existem as limitações da máquina, né, então com esse teste um pouco mais viável a gente conseguiu uma duração média de 14 milissegundos, uma duração ok, com 544 milissegundos sendo o pior caso. E aqui a gente tem uma vazão de 50 por segundo. Né, então essas foram as métricas, foram as medições dos testes de carga do nosso sistema. Boa tarde, meu nome é Hugo, vou apresentar agora o projeto da plataforma de segurança de risco, né, de análise de risco de atividades. Resumindo, a gente dividiu o projeto em dois. Eu fiz um repositório e um submódulo, um subrepositório, só para a gente LLM, que vai ser o de recomendação. Eu vou mostrar os códigos e o funcionamento do programa. Bom, aqui a gente tem o front-end de HTML, o JavaScript aqui. Vou para a parte principal, né? Aqui tem os modelos, né? Eu deixei tanto a possibilidade de usar o Gemini quanto do Olama. Né? O Olama, no caso, seria o do Qwen 2.5.3b. A ideia era usar o DeepSeek, mas não deu porque questão de performance, que demorava muito às vezes e às vezes até não funcionava. Então esse Qwen 2.5b era mais leve e funcionava. Aqui é o código principal, né, do agente, que junta os dois, né? Se você achar estranho o warning de não estar instalação da biblioteca, porque eu não programei nessa máquina. Eu só clonei agora o repositório para essa máquina, não clonei. Quer dizer, não ambientei as bibliotecas de Python e tudo mais, que eu vou fazer depois, não precisa, mas eu fiz só apenas do Java. Então aqui a gente tem o prompt, né, pro modelo se guiar, de obedecer a gente, né, digamos assim. Aqui a gente tem o principal, eu diria aqui, que é aqui na escolha de qual modelo seria, e no RAG, né. Isso aqui é o RAG Chain, no caso tem o template, e ele pega o RAG que está numa database Neon, né, de PostgreSQL. Então a gente consegue ver, aqui select provider, que é o provider, daí a gente pega o modelo, né. Aqui é só para botar os PDFs, aqui é só para listar os modelos, debug, isso aqui é por debug, aqui tem o Dockerfile para conseguir upar no Hugging Face, o Docker, né, enfim, os requirements. Bom, passando agora para o backend Java, a gente tem aqui a conexão, né, digamos assim, e aqui eu fiz uma forma que, ou se eu quiser rodar localmente o agente, eu posso rodar, ou se eu vou pelo Hugging Face, né, pela nuvem, eu consigo rodar também, aí eu escolho, eu só comento na hora que eu quiser, e agora no momento eu tô na nuvem, né. Aqui é apenas explicação. Aqui antes era HTTP2, mas foi para HTTP1, que é mais estável, pelo que a gente está testando, né, e fazendo. Bom, aqui é a conexão da IA. Aqui eu vou passar devagar porque eu estou sem tempo. Eu não vou ficar muito mais porque eu estou sem tempo. E aqui é a questão da vulnerabilidade também, que é importante. Bom, aqui calcula o CVSS, né, e vai registrar. Isso aqui é todo controller, né, eles vão... Aqui que faz o cadastro e tudo mais, né. Tem a classe do usuário também, que armazena todas as coisas do usuário. Mas resumindo isso, aqui a gente tem, outra coisa importante, aqui a gente tem a conexão, né. Aqui foi pra gente rodar o K6, né? Mas aqui que é normalmente como fica. Eu estou usando o Neon, que é um database as a service, né? De PostgreSQL. E de MongoDB eu estou usando o próprio MongoDB. Para não ter que ficar dando commit em informação sigilosa, eu botei aqui, né? Eu acabei mostrando, mas eu botei aqui, tem a string de conexão, né? Senha, usuário e tudo mais. Bom, aqui a gente tem a tela inicial. A gente pode vir criar uma nova conta. A gente faz, sei lá, usuário, P2, teste. Depois a gente faz usuário, P2, teste, com, tem a senha. A gente pode escolher se não gestão, analista, segurança. Aqui tanto faz, nesse caso. A gente cadastrou aqui. E a gente pode, usuário, P2, teste. A gente pode logar aqui agora. Bom, quando a gente loga, a gente aparece nessa primeira tela de rede de nova vulnerabilidade. Aqui aparece o nome, né, de quem é o usuário. Como essa não é minha área de vulnerabilidade e tudo mais, eu pedi para uma LLM sugestão de atividade para botar aqui pra gente testar. Então, eu vou pegar só aqui tem vários sistemas, mas eu vou só copiar e colar. Bom, isso aqui é o CVSS, que é para falar se crítico ou não, né? Que a gente pode deixar se a vulnerabilidade a gente está em aberto, está em andamento. No momento está aberta, né? Aqui é a descrição, aqui é o título, né? Qual é a vulnerabilidade, e aqui é o sistema impactado por essa vulnerabilidade. A gente consegue salvar, salvamos, vai direto para essa tela de histórico. O histórico está no MongoDB. Aqui vai ficar está na real, meio fora de ordem, né? Mas a gente consegue ver pelo ID qual que a gente fez, né? Mas enfim, a gente fez isso aqui, isso é mais recente.
E agora, se a gente quiser analisar, a gente não analisou ainda, né? Tanto que tá em status pendente, que nem esses, mas esse aqui tá em status pendente. E a gente consegue ver a criticidade, né? Inválida porque eu botei um valor inválido lá, né? Na CVSS. Mas aqui consegue ver que é média, então já calculou. Se a gente quiser recomendar, a gente vem aqui na recomendação e a gente seleciona qual a gente quer. A gente pode identificar pelo ID ou pelo título mesmo que a gente botou, né? Então, mesmo que existam títulos iguais, o ID vai ser diferente. Então, a gente consegue se guiar por aí, né? Bom, a gente escolhe qual a gente quer recomendar e a gente já recomendação. A média com a API do Gemini, de geral, uma recomendação é de 20 segundos no máximo, assim. Média alta, sim, é 20 segundos. Ó, já gerou. Eu tô usando agora o Gemini, né? A média pro Olama demora bem mais, né? Por isso que eu botei aqui também pro Gemini. Mas aqui fala o risco, fala a análise, né? E a recomendação. Depois a gente consegue voltar aqui. Vai carregar, né? Mas aí a gente consegue voltar e já ver aqui qual foi a recomendação já aqui no histórico, né? Bom, então esse foi o sistema. Dá pra atualizar também, né? Se quiser. Fica como analisar depois. Tá como aberto ainda. Esse foi o sistema. Obrigado. Dá pra sair também, né? E logar de novo, né? Esse aqui, né? E voltar e ver o histórico, né? Só voltar pra uma coisa do código. O RAG foi feito pela biblioteca LongChain, né? E primeiro foi no total uns 10 PDFs, como dá pra ver no README, de artigos. Eu pedi sugestão da minha colega Manuel pra isso. Então foram vários artigos assim relacionados a esse assunto. Eu upei aqui e aqui. Eu upei aqui os PDFs, fiz esse script pra jogar no banco de dados PostgreSQL. Enfim, ele é aqui que faz a mágica do RAG, né? Esse script aqui. Ele vai dividir em chunks pra fazer os vetores, né? Os embed do RAG. E depois disso aqui que a LLM lê a partir do banco de dados PostgreSQL. Bom, é isso. Muito obrigado, boa tarde. Então, meu nome é Emanuele e agora eu vou falar um pouco sobre a parte de modelagem funcional e de dados. Então, essa aqui é a estrutura do projeto, né? Ele segue aí o padrão arquitetural MVC, que vai ser dividido em model, onde ficam as entidades e as representações, né, dos dados. O repository, ele vai ser responsável pela parte de persistência do banco. O service, que vão ser as regras de negócio. O controller, onde vai ficar a nossa parte mais de endpoint da API. E config, que vão ser nossas configurações ali gerais. Bom, sobre a modelagem funcional, ela vai descrever como o sistema funciona. Aqui o backend expõe uma API REST organizada por controladores, e cada um vai ser responsável por uma funcionalidade. E vai seguir o fluxo controller, service, repository e então banco de dados. Bom, eu vou colocar aqui um exemplo, que no caso vai ser o usuário controller. Então vai ser a modelagem funcional, né, exemplificada, que vai ser a disposição das operações relacionadas a usuários através da API REST. Bom, esse controlador ele vai utilizar algumas anotações como o REST controller, que vai definir que essa classe responde, né, requisições ali HTTP. O request mapping, ele vai definir a rota. E o cross origin, ele vai permitir que o front-end acesse os endpoints. E aqui temos os métodos que a gente vai usar nesse usuário controller. Por exemplo, o listar usuário, ele usa o usuário repository para buscar todos os usuários cadastrados no banco. E ele é um get, né? Essa operação ela retorna ali, é uma operação simples que retorna um list usuário. Outro, por exemplo, é o buscar por ID. Ele também é uma operação get, e esse endpoint permite consultar o usuário específico pelo ID, e ele retorna um optional usuário aqui. E que vai evitar erros, né? Se o ID não existir. Bom, continuando, a modelagem de dados do sistema vai ser apresentada nas classes do pacote model, aqui, que corresponde às entidades do banco de dados. E aí cada entidade ela vai possuir atributos, chave primária, né, os relacionamentos e regras de validação usando as anotações do JPA. E essas classes representam um modelo lógico que depois é traduzido automaticamente para tabelas no banco. Agora eu vou botar aqui um exemplo, né, primeiramente aqui o log de acesso, que vai representar os registros, né, de auditoria do sistema, e a gente colocou os logs de acesso num banco de dados não relacional, no caso seria o MongoDB. A gente colocou aqui no Mongo. E essa entidade ela está anotada como document aqui, que indicando que ela é armazenada em uma coleção, né, no MongoDB chamado log de acesso. E aí cada log aqui ele vai conter data e hora, o usuário, né, que realizou a ação, que para poder ver qual operação foi feita, o FKID do usuário, que vai ser a referência do usuário no banco de dados, o recurso, né, que foi o que foi acessado, o JP origem da requisição, o sucesso para ver se a ação foi ou não realizada, né, autorizada, e a data do evento, que pode representar o horário real do evento, né, para caso ali de segurança. E aqui a gente usa o string como ID, pois o MongoDB ele permite, né, identificadores flexíveis. E bom, eu vou dar um outro exemplo aqui da classe model, que no caso vai ser a métrica CVSS. E essa parte aqui, diferente da outra, ela usa o banco relacional, né, o JPA, no caso seria o PostgreSQL. E, bom, essa entidade representa informações sobre a pontuação do CVSS associada à vulnerabilidade. Então tá toda nessa parte aqui do métricas. E bom, entity table, né, para mapear a entidade para a tabela física, e o atributo vetor string armazena a representação do vetor CVSS. O ponto mais importante aqui no caso é o relacionamento, né? A métrica tem um relacionamento one-to-one com a entidade de vulnerabilidade, e isso é feito com a anotação one-to-one e join column, né, que no caso é esse aqui. Que o nome, né, vai receber FKID da própria vulnerabilidade. E o JSON ignore, que é esse aqui, ele impede que o relacionamento gere loops, então ele é fundamental, no caso no retorno da API. Então ele vai ilustrar como o sistema utiliza esses dois tipos de persistência no MongoDB para logs de auditoria, que foi como a gente separou, e o banco relacional PostgreSQL para os dados estruturais de segurança. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a persistência física dos dados. Ela é feita através do Spring Data, JPA, no pacote repository, que é esse daqui, e cada repositório ele vai herdar o JPA repository, que ele vai gerar automaticamente o CRUD, paginação, busca por ID, salvamento e remoção. Então, é isso. A configuração do banco, ela está em Application Properties, e ela vai ser informada várias informações que vai ser basicamente a configuração do banco. Então, nós temos aqui configurações importantes do PostgreSQL e do MongoDB. Então, bom, essa foi a apresentação da modelagem funcional, modelagem de dados e a implementação física da persistência do sistema. Obrigada.